Rádio Estação Web. A rádio de todas as estações. Uma emissora do sistema Estação Web de Comunicação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Rogério Barbosa. Legal, muito boa tarde, sexta-feira, 21 de agosto de 2015, faltando 28 dias para o início da Copa do Mundo de Rugby, estamos no ar com a edição de número 94 do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, produção de Virgílio Neto, apresentação desse amigo de vocês, Rogério Barbosa. E desde o bairro Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos no ar em www.radioestaçãoweb.com.br. É a Rádio Estação Web, uma emissora do sistema Estação Web de Comunicação, que conta com a parceria da Rádio Melodia FM de Pelotas 106,1 MHz, a Encosta da Serra de Dois Irmãos 105,9 MHz, a Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo, o Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo do Egito e também da La Deportiva AM 1120 kHz de Assunción, no Paraguai. E hoje, o Estação Rugby Clube dá início à sua cobertura de Copa do Mundo de Rugby. Hoje tem estreia aqui no nosso programa. Vamos iniciar no programa de hoje a série Anos Ovalados. Essa série vai contar a história dos mundiais de 1987 a 2011. E hoje nós teremos as duas primeiras edições, 1987 e 1991, ao longo do programa. Não perca o material super especial que preparamos para você, ouvinte do Estação Rugby Clube. Anos Ovalados, a série começa logo mais aqui no Estação Rugby Clube de hoje. Bom, e sem perder tempo, 1h mais 5 minutos, 1h05, 28 graus é a temperatura em Porto Alegre, vamos já com a Mesoval dessa semana. E essa Mesoval acontece com o Virgílio Neto entrevistando uma pessoa muito especial, até porque amanhã acontece em Itapeva a Copa La Mômia, com o jogo entre Rock Rugby Itapeva e o São Roque. La Mômia, em homenagem ao padrinho do clube local, Michael Smith, a própria La Mômia, que jogou na seleção uruguaia de 1971 a 1981. Uma entrevista super especial feita pelo Virgílio Neto. Vamos ouvir. Mesa Oval. E o Mesoval desta tarde de sexta-feira recebe aqui conosco, fala com o senhor Michael Smith. O senhor Michael, ele jogou no Old Boys do Uruguai, ele que é uruguaio de nascimento, jogou no Old Boys de Montevidéu e foi da seleção uruguaia dos Teros de 71 a 81. Veio para o Brasil e no Brasil jogou pelo SPAC e hoje mora no sul do estado de São Paulo, em Itapeva, e é padrinho do Rock Rugby de Itapeva, que amanhã, no sábado, realiza um amistoso contra São Roque em homenagem ao senhor Michael Smith, apelidado de La Mômia. É a taça La Mômia Smith, em homenagem ao seu Michael, que fixou raízes em Itapeva e é o padrinho do clube. Boa tarde, seu Michael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, seu Michael. Uma honra poder falar com o senhor e com uma trajetória tão rica dentro do rugby uruguaio, do rugby nacional. É muito bom falar com o senhor e ter pessoas como o senhor no rugby nacional, seu Michael. Seu Michael, é um prazer, Virgílio. Não, perfeito. Seu Michael, como é que o senhor começou? O senhor é nascido em Montevidéu, como é que o senhor começou no rugby? Como é que foi a sua trajetória no rugby, desde as categorias de base, jogando nos Old Boys e chegar na seleção uruguaia de 71? Basicamente, o começo do rugby foi na escola, né? No colégio, com 6, 7 anos de idade, né? Em Uruguai, né? E aí passei por todas as categorias da escola, né? Do colégio, e
Com 17 anos, aí passei para Old Boys, que são os ex-alunos da escola, né? Ah, E sim, essa são é os uma ex-alunos do colégio. grande diferença, né? No Uruguai, Argentina, o rugby começa na escola, né? Sim. É parte do currículo dos estudantes, né? E tem muitas escolas que jogam rugby e essa é uma das diferenças, né, com o Brasil, né? Sim, exatamente. E como é que foi a primeira convocação para os Teros em 71, seu Michael? Foi no Sul-Americano, em Montevideo, né? Eu tinha jogado, na verdade, no último ano da escola, fui chamado pela primeira vez e depois, no ano 71, foi o Sul-Americano em Montevideo e tive o prazer de conhecer muitos jogadores brasileiros que até hoje são grandes amigos, né? Exemplo, quem que o senhor conheceu lá? O Bobby Smith, por exemplo, o Johnny Bennett, Eddie Bennett, o Timmy Baines, tem um monte de jogadores que até hoje são grandes amigos, né? Que bacana, seu Michael. E, bom, em 72, muitos sabem, teve aquele acidente de avião. O senhor conheceu vários deles, não, seu Michael? Eu conhecia todos, né? O Uruguai é um pouco diferente. Eu morava em Carrasco, né? Que é um bairro, né? De Montevideo e tem muitos deles eram quase vizinhos, né? Então era um intercâmbio com o pessoal, né? Eram todos amigos, jogávamos futebol na praia juntos, apesar de ser rivais de escola, né? Conheci todos eles e lamentavelmente perdi um monte de amigos nesse acidente, né? Sim, e o senhor jogava do que na sua trajetória nos Teros e nos Old Boys, seu Michael? Eu jogava de centro ou alternativamente de wing, mas mais de segundo centro, né? E o senhor jogou pela seleção uruguaia até 81, quando vocês conquistaram o Sul-Americano. Como é que foi essa conquista, seu Michael? Bom, foi uma situação um pouco política, né? Porque os Pumas queriam jogar, tinham um jogo importante, creio que contra a Sudáfrica, uma coisa assim. Sim. Então queriam jogar em outra data, né? E aí o pessoal do Sul-Americano falou, não, mas já está a data marcada, né? Então, na verdade, os Pumas não jogaram nesse Sul-Americano, né? Sim, aí abriu o caminho para a seleção uruguaia poder jogar e sair campeão, né? Sem jogar os Pumas, realmente realmente abriu o caminho para o Uruguai, né? E esse sul-americano aconteceu onde, seu Michael? Em Montevideo. Em Montevideo. E o senhor se lembra de alguns jogadores da seleção brasileira daquela época? Eu me lembro do Jairo. Jairo Pastorelli. Jogava de Pilar, né? Também jogaram alguns jogadores, caso dos Padilha. Foram vários jogadores que jogaram nessa época também, né? E como é que o senhor vê? Foi até 81, a sua trajetória como jogador dos Teros foi até 81. Como é que o senhor veio parar no Brasil, seu Michael? Na verdade, Virgílio, eu sou engenheiro agrônomo, né? E realmente o potencial enorme que oferece o Brasil nessa área, né? É bem maior que o Uruguai, né?
Então eu vim para o Brasil, casei aqui, eu 2 filhos brasileiros, né? E realmente foi por isso, um lado, digamos, profissional, né? A gente morou em fazenda durante 15 anos, aqui em Itapeva também, lá no sul, a gente morou um tempo também. Então, foi mais uma opção, assim, do ponto de vista profissional, né? Exato. E quando que o senhor chega no Brasil e quer jogar rugby, o senhor foi ao SPAC? Isso, porque eu tinha vários amigos do SPAC, né? E ainda tenho, lógico. Então, joguei 83 e 84 no SPAC, né? Sim. Mas fomos campeão em 84. Jogamos contra os Penguins também na época. Mas já final de carreira e mais para ajudar, né? Joguei um tempo de segunda linha, que fazia falta, né? Sim. Então a gente foi ajudando, né? E como é que começou essa relação com o Rock Rugby Itapeva aí, seu Michael? Como é que começou? Como é que o senhor se tornou padrinho da equipe aí? Na verdade, o Andrew, meu filho, ele é fanático, né? Uhum. E ele que realmente conheceu um pessoal, alguns tinham jogado rugby, outros queriam jogar, e tem um grupo de tipo 6, 7 jogadores, né, que todo mundo ajuda, né? Sim. Então não é uma pessoa que está querendo realmente levar para frente, né, e ter que fazer tudo, não. Aqui o pessoal realmente ajudou muito, né, e eles são muito unidos, né. Sim. E desses 6, 7 fundadores, digamos, aí começou a aumentar, e hoje tem um grupo bem unido, né, de muita amizade, né. E o senhor começou... realmente um futuro enorme, né? Um orgulho ter um filho como o Andrew, né? Exato, exatamente. Eu acompanho, conversei com o Andrew esses dias passados para combinar a entrevista. É uma pessoa bem engajada, assim, bem... O pessoal deu para perceber através do Andrew. Conversei com o Fabiano também, para perceber que é um pessoal bem engajado, bem ativo. A gente percebe nas publicações do Facebook, do Twitter. É um pessoal que quer que as coisas aconteçam e vão para frente. Isso. E o senhor ajuda o clube da maneira que tiver ao seu alcance, seu Michael. O senhor dá treino, promove. O problema é que a gente muitas vezes fica assim um pouco sem tempo de poder dedicar mais, né? Sim. Mas ajuda, assim, apoio moral, digamos, e de tanto em tanto a gente vai no treinamento para assistir, mas a gente ajuda mais nessa parte de poder o pessoal conhecer o rugby, um esporte novo em Itapeva. Aqui na região, por exemplo, não tem times, tem só Sorocaba, né? Sim. Então, realmente a ideia é fazer um polo de rugby aqui no sul de São Paulo, né? Exatamente. Itapeva, pegar Itararé, né? Isso, tem Itararé, tem Itaberá, tem Ribeirão Branco, tem Itapetininga mesmo, Tatuí. Exato, é uma região aí com bastante potencial, sim, sem dúvida alguma. E como é que Sem dúvida nenhuma, né? Como? Sem dúvida, é uma região com um potencial enorme, né? Sim, não há dúvidas disso, seu Michael. E como é que o senhor se sente vendo essa semente sendo plantada e crescendo a cada dia, que é o rugby aí no sul de São Paulo? O que eu falo sempre, digamos, é um orgulho, né, enorme, porque é um esporte
Eu sinceramente acho o esporte muito importante dentro de uma comunidade, né? Sim. E é um esporte que vem crescendo, tem pessoal que realmente ficou muito amigo dentro da equipe, então é realmente um orgulho enorme ver crescer o rugby como está crescendo aqui, né? Perfeito. E o apelido, seu Michael, La Mômia, de onde vem esse apelido? Ah, vem de longa data, né? Na época do Boys ainda, né? É típico no Uruguai ter um apelido, né? Todos têm, né? Então, vem de longa data, né? Perfeito. Bom, seu Michael, agora eu quero falar a gente quer falar sobre os teros. Como é que o senhor vê o êxito que a seleção uruguaia vem tendo nos últimos anos, que culminou com a classificação para o Mundial? Como é que o senhor vê? Claro que deve te dar um orgulho tremendo, mas como é que o senhor analisa os teros para essa Copa do Mundo na Inglaterra? Está num grupo difícil, mas qual que é a opinião do senhor? É importante ir e jogar rugby, né? Não tem que... É um grupo muito difícil, é possivelmente um das equipes que é principalmente amador, né? Eu conheço, tem filhos de pessoas que jogaram comigo, todo pessoal que ou estuda, ou trabalha, é um pouco rugby como era antigamente, né? Sim. E estão jogando contra times profissionais. É muito, digamos, é uma situação bem complicada, né? É muito difícil, mas tem que ir jogar rugby, tentar dar o máximo e tirar como experiência, né? Exatamente, sem dúvida alguma. Bom, senhor Michael, eu quero agradecer muito pela entrevista. E amanhã, lá na taça La Mômia Smith, que seja uma tarde muito gostosa, muito bacana, repleta de rugby, que celebrem, cultuem o esporte do jeito que a gente ama, e vida longa ao Rock Rugby Itapeva. E obrigado por tudo que o senhor fez pelo rugby, e faz, e ainda fará muito mais. Parabéns aí por toda a sua trajetória, ao André, ao Fabiano, a todo o pessoal do Rock Rugby Itapeva também. Muito obrigado, Virgílio. Sempre o rugby não é feito só uma pessoa, né? Tem apoio da prefeitura, de várias empresas aqui da região, né? Então, realmente, um orgulho enorme, né? É um grande orgulho. Parabéns pelo que o senhor faz e por ter um filho que também faz bastante aí, e toda uma turma em Itapeva que leva o rugby adiante. Parabéns, seu Michael. Muito obrigado. Muito obrigado, Virgílio. Um grande abraço. Muito obrigado, senhor. Grande abraço. Tchau, tchau. Tá aí a entrevista de Virgílio Neto com o senhor Michael Smith, a própria La Mômia, ele que jogou na seleção uruguaia de 1971 a 1981. Amanhã acontece em Itapeva, portanto, a Copa La Mômia, com o jogo entre Rock Rugby Itapeva e o São Roque. Foi a mesa oval do Estação Rugby Clube de hoje. Lembrando que essa entrevista estará disponível, para quem não pegou desde o início, estará disponível essa entrevista no soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Logo mais, ela já estará disponível no soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Bom, e amanhã as Iaras jogam o classificatório para o Circuito Mundial de Sevens Feminino e a CBRU promoverá ações de rugby no jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Assuntos para Vitor Ramalho no quadro Portal do Rugby Opina. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos, aqui é Vitor Ramalho com mais um Portal do Rugby Opina. Virgílio tem dois assuntos nesta semana que gostaria de tratar. O primeiro deles é o torneio qualificatório da Série Mundial de Sevens Feminina que o Brasil disputa nesse final de semana, sábado e domingo, lá em Dublin, capital da Irlanda. Vale lembrar, pessoal, como funciona a Série Mundial de Sevens. A temporada 2015-2016 só vai começar após a Copa do Mundo, possivelmente em dezembro. O World Rugby ainda vai anunciar as datas e locais oficiais
do circuito da próxima temporada, circuito esse que antecede, aliás, os Jogos Olímpicos, mas o torneio qualificatório é agora. E como é que funciona, né? Vamos lembrar que cada etapa, cada torneio da Série Mundial Feminina tem 12 seleções, sendo que 11 delas disputam todas as etapas, uma é convidada. Dessas 11 seleções que disputam todas as etapas, as chamadas seleções fixas, 9 já foram conhecidas, que são as 9 primeiras colocadas da temporada passada. Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, Espanha e Fiji. As outras 2 vagas serão decididas justamente conhecidas agora nesse sábado e domingo. O Brasil é, em tese, favorita porque foi a melhor colocada entre todas as seleções que estarão em campo no circuito passado. Afinal de contas, o Brasil terminou na 10ª colocação. Porém, algumas das principais concorrentes do Brasil disputaram muito pouco, ou não disputaram etapas, ou apenas, no caso da Holanda, uma etapa, as demais não disputaram nenhuma etapa. Então, também é difícil julgar dessa maneira. Mas o Brasil é certamente um dos favoritos, assim como o Japão, assim como Irlanda, assim como Holanda, assim como a China, assim como a África do Sul, que também disputaram. A China e a África do Sul disputaram, né, junto com o Brasil, terminaram abaixo do Brasil no circuito mundial. As demais que eu citei, Irlanda, Holanda, Japão, Gales, são seleções que não disputaram nenhuma etapa. A Holanda disputou uma, mas estão certamente no páreo. O Brasil caiu no grupo difícil, eu diria até no grupo mais difícil do torneio. Brasil, Gales, Japão e Samoa. O Brasil tem um histórico já contra o Japão. O Japão, aliás, tem uma vitória a mais contra o Brasil do que o Brasil contra o Japão no confronto direto. Uma seleção muito técnica, com preparo físico muito bom. Perde no jogo físico, no contato, né? As atletas em geral têm um porte físico menor, mas são muito técnicas, muito inteligentes, muito hábeis, e é uma seleção extremamente difícil para o Brasil. Gales e Samoa não tem tradição no rugby sevens feminino, mas tem no rugby 15. Gales, sobretudo, uma das principais seleções do rugby 15 feminino mundial. Gales montou uma seleção de sevens, não foi mais ou menos, né, no circuito, no Grand Prix feminino europeu, terminou lá na 7ª colocação, abaixo de Irlanda, abaixo de Holanda, que estarão nesse torneio, mas é uma seleção que, se depender do histórico, da qualidade do seu time de 15, certamente briga por vaga. Vamos ver como é que elas fazem essa transição, assim como o Samoa, que é um time muito físico, apesar de ter aí, digamos, menos estrutura para o time feminino, do que tem outras seleções. E não foi muito bem nos Jogos do Pacífico que rolaram mês passado. O Samoa ficou abaixo de Fiji, ficou abaixo da Papua Nova Guiné, inclusive. Enfim, não é uma seleção que tem desempenhado muito bem, mas são 3 países de tradição no rugby e o Brasil vai ter a missão de superar. Quem ficar em terceiro terá dificuldades, porque os outros grupos têm seleções mais fracas e certamente vão propiciar saldos melhores para as demais favoritas do torneio. Portanto, o objetivo é terminar entre as 2 primeiras colocadas, e no caso do Brasil, de preferência no primeiro lugar, porque o Brasil tem condições para isso. Nos outros 2 grupos, destaques aí para o duelo entre China e Holanda no grupo B, e entre Irlanda e África do Sul no grupo C, são as favoritas para cada um desses grupos. Olha, Virgílio, é difícil dizer se o Brasil vai terminar, se eu cravar que o Brasil vai se classificar, porque a concorrência é muito forte. Porém, o Brasil tem boas chances. O que me deixa um pouquinho preocupado é algumas ausências. O Brasil não vai ter a Juca, o Brasil não vai ter a Bruna Lotufo, são jogadores muito físicas e que fariam diferença a favor do Brasil nesse torneio. Vamos ver como é que o Brasil se comporta contra as seleções mais físicas, como é o caso de Gales, sem essas jogadoras que vinham se mostrando muito importantes para esse tipo de jogo, né? O lado bom para o Brasil é a volta da Luísa Campos, sobretudo no tackle. O Brasil não foi bem, teve muitas falhas no quesito tackle nos últimos torneios, e a Luísa certamente é uma jogadora importante defensivamente para isso, e também ofensivamente uma jogadora que faz muitos tries, né? Se o Brasil tiver inspiração, Edninha e Paulinha vão criar jogadas e o Brasil pode deslanchar nas partidas, mas para isso tem que garantir primeiro ali a posse de bola, né? Vamos lá, o Brasil está bem no torneio, vamos ver como é que desempenha a princípio o Brasil entre as favoritas. O outro assunto, Virgílio, é a disputa, a realização de um evento no Corinthians. A Confederação Brasileira de Rugby e o Corinthians realizaram uma parceria. Teremos uma apresentação do rugby no estádio do Corinthians antes da partida de domingo da equipe corintiana contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. É muito legal esse tipo de parceria, sobretudo porque estamos entrando,
o rugby acaba sendo exposto a um público que primeiro não está tão acostumado com o esporte, depois que é um público muito grande, afinal de contas estamos falando do Corinthians, né? O Palmeiras também realizou uma parceria interessante de outro cunho com o Bandeirantes Saracens agora. O Band vai fazer sua partida do Super 8 no campo do Palmeiras, no campo, na verdade, do Clube Campestre, né? Uma sede afastada da cidade, mas é uma aproximação também de um clube grande. Isso são ações interessantes e que depois podem resultar em frutos, né? Vamos ver se, por exemplo, para a equipe de rugby do Corinthians, que hoje disputa o Campeonato Paulista B, uma ação dessas pode também fazer com que o clube passe a ter mais interesse pela sua própria equipe de rugby, que hoje não tem assim tantos investimentos, né? De qualquer maneira, parabéns para a Confederação por ter conseguido aí uma ação dessa natureza. Lembrando, né, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Corinthians hoje tem time de rugby, Portuguesa tem time de rugby, Palmeiras e São Paulo não tem, mas tiveram no passado. Quem sabe esse tipo de ação, primeiro, a ação de exposição do rugby para o público geral, de ter um espaço para fazer uma ação de marketing, para ter um espaço para fazer uma clínica, e a partir daí começar a mostrar que o rugby sim pode ser desenvolvido nesses clubes. Pensando nos clubes sociais, não vamos pensar no futebol não, nas rivalidades que existem no futebol, não. Vamos pensar na estrutura de clube social, na estrutura, primeiro, também naquilo que tem de torcedores, mas não nas rivalidades do futebol, que isso muita gente acaba sempre criticando porque pode trazer coisas negativas para o rugby. Mas eu não vejo dessa maneira não, Virgílio. Eu vejo de que o rugby tem a possibilidade sim, assim como o basquete faz isso, assim como o vôlei faz isso, assim como outros esportes têm aí inserção nos clubes de futebol, é uma possibilidade sim de primeiro conseguir conectar com um grupo de sócios do clube, né? Sócios do clube social, e depois também de fazer com que a torcida olhe e veja um esporte bacana e que possa ser praticado, claro, sem deturpar os valores do rugby, mas isso daí, sendo bem trabalhado, tendo pessoas capacitadas e com conhecimento dos valores do rugby, pessoas do rugby trabalhando nessas parcerias, é um problema que certamente não teríamos. Modalidades são diferentes, então eu não tenho esse problema. Acho que é um espaço importante para se explorar sim, não só em clubes de futebol, mas outros clubes sociais, mas a possibilidade aberta pelo Corinthians de exposição para uma torcida imensa é sempre muito legal. Mais gente vai conhecer o rugby, é tudo aquilo que a gente quer, né? Então é isso daí, um abraço a todos. Muito obrigado, Vitor Ramalho, e o seu portal do Rugby Opina aqui no Estação Rugby Clube. Portanto, toda a sorte e sucesso do mundo às Iaras que jogam o classificatório para o Circuito Mundial de Sevens feminino, e ressaltando essa ação, essa parceria do Corinthians, que promoverá ações de rugby no jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, muito interessante. E fica a dica aqui para a dupla Grenal, né? Fazer com os times de rugby aqui do Rio Grande do Sul. Belíssima iniciativa. Estação Rugby Clube. Agora 1h mais 31 minutos, 1h31, 27 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Você vai mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, @rugbyclube, ou pelo facebook.com/Cultura Rugby Clube, usando sempre a hashtag Cultura de Rugby. Ouça também nossos podcasts acessando soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, visite o nosso site rugbyclube.com.br e participe conosco aqui ao vivo pelo 5182234805, tanto pelo SMS quanto pelo WhatsApp. Para mensagens SMS, o custo é normal de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. 5182234805. Participe aqui com a gente. É o terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, um campeão. Copa do Mundo de Rugby. É na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde. Copa do Mundo de Rugby na
Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br. Faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual e converse com o Aldo, hein? Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, anuncia mais um... Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec da semana passada queria saber o chileno que poderia jogar o top 14 da França nesta temporada. A resposta correta era Sérgio Valdés, que atuava pelo Agen. E quem respondeu correto o Quiz Sulbec foi o Lucas Santos de Porto Alegre. Grande abraço, Lucas. Obrigado pela audiência. Parabéns. Em breve, você receberá em sua casa um brinde Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. E o Quiz Sulbec desta semana pergunta, atenção, quem foi o último escocês capitão de um Tour dos Lions, a seleção da Grã-Bretanha e da Irlanda? Quem foi o último escocês capitão de um Tour dos Lions? Você sabe? Bom, se você sabe, mande sua resposta aqui ao vivo para 51-8223-4805, tanto pelo SMS quanto pelo WhatsApp. O custo é normal de acordo com a sua operadora se você mandar uma mensagem SMS. Quem foi o último escocês capitão de um Tour dos Lions? Sabe? Então, participe, concorra. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. Já estamos a menos de um mês para o início de um dos maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo de Rugby. E a partir de hoje, o Estação Rugby Clube entra em ritmo do torneio, trazendo todas as informações, todas as curiosidades da Copa do Mundo de Rugby para você. E a cada 4 anos, as atenções do mundo se voltam para atletas de todo o planeta que tentam vencer os limites do próprio corpo. Eles chamam a atenção porque dedicam sua vida ao esporte. Com tanto empenho, alguns deles tornam-se os melhores em suas seleções e seus clubes. A Copa do Mundo de Rugby é hoje um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. Nessas competições, os esportistas estabelecem novos limites para a humanidade na incansável busca da superação física. Bom, e como eu falei no início do programa de hoje, vamos dar início à série Anos Ovalados, que vai contar para você a história dos mundiais de rugby desde 1987 a 2011. Hoje, vamos rodar para você os 2 primeiros episódios dessa série. Claro, começando com a primeira Copa do Mundo de Rugby em 1987. Vamos ouvir na narração de Virgílio Neto. Anos Ovalados. Olá, amigos ouvintes da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Começa hoje os Anos Ovalados, um especial que vai tratar sobre todas as Copas do Mundo de Rugby disputadas na história, entre 1987 e 2011. E começamos pela primeira, que foi a de 87, que foi jogada na Nova Zelândia e na Austrália, entre os dias 22 de maio e 20 de junho daquele ano. Foram 16 países ao todo. 7 deles eram membros do antigo Conselho Internacional de Rugby, hoje a World Rugby. Inglaterra
França, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e País de Gales. Mais 9 países convidados: Zimbábue, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Japão, Itália, Romênia, Fiji e Tonga. A África do Sul foi impedida de jogar porque vivia sob o apartheid. A União Soviética foi convidada, mas desistiu de participar. Entretanto, vamos agora com Rogério Barbosa e Paula Cardoso, que vão nos mostrar o que acontecia no Brasil e no mundo no longínquo ano de 1987. Em 1987, o mundo sofria constantes mudanças políticas e econômicas. No Brasil, o naufrágio dos planos Cruzado 1 e 2 levou à queda o ministro da Fazenda, Dilson Funaro. E o ministro Dilson Funaro diz que vai punir qualquer um que tente escapar da lei dos preços congelados. E dá um exemplo. Se a minha empresa remarcar, eu faço questão que pegue meu filho e puna. Funaro foi substituído por Luiz Carlos Bresser Pereira. Menos de 2 meses depois, Bresser daria nome a um novo pacote de medidas destinadas a tentar controlar a inflação e estabilizar a economia nacional. Mais uma vez, não funcionou. Entre os prejuízos à população, a inflação chegou ao final daquele ano em 366%. Diante disso, Bresser Pereira se demitiu, sendo substituído por Maílson da Nóbrega. Também em 1987, o Brasil dava um passo fundamental para a retomada plena da democracia com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Presidida pelo deputado Ulisses Guimarães, a Assembleia tinha a missão de elaborar e aprovar a nova Carta Magna do país. Por que não acreditar na Constituinte? Isso quer dizer que não acredita na Constituição, não acredita na lei, porque a Constituição é a lei das leis. Nos regimes tirânicos é que não há lei, é a vontade do tirano. A campanha das diretas, muitos não acreditaram e deu certo. O voto analfabeto, muitos acharam um absurdo, eles votaram outra vez, votaram certo. Por isso a Constituição vai, sem dúvida nenhuma, ser uma boa Constituição, principalmente para os pobres, para os necessitados. E se a Constituição, como qualquer obra humana, tiver erros, haverá condições de emendá-la, de fazer com que esses erros sejam corrigidos. A primeira intifada, como ficaria conhecida a série de levantes palestinos contra a ocupação israelense, eclodiu naquele ano. O episódio inaugural do conflito ocorreu no campo de refugiados de Jabalia, na faixa de Gaza, e foi motivado pela ação violenta de soldados de Israel contra os palestinos. Um acordo assinado em 1993 decretou fim ao embate, concedendo uma breve trégua em uma guerra que continua até hoje. No esporte, a seleção brasileira de basquete masculino conseguiu um feito extraordinário ao derrotar os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, conquistando uma medalha de ouro histórica. A garra e a qualidade do time brasileiro, liderado por Oscar Schmidt, encantaram o mundo. Essa foi a maior emoção da minha vida, poder ter tido a sorte de participar de uma equipe como aquela e ter tido um resultado como esse. Essa evolução toda que o basquetebol teve, de repente começou ali, com uma sementinha da seleção brasileira de basquete. Toda hora aquele jogo está reprisando, toda hora o pessoal está falando daquele jogo, aquelas imagens do fim do jogo, todo mundo chorando. Então só isso já nos dá a importância do que foi aquilo, porque foi muito importante. Não foi uma vitória qualquer, não. Foi uma vitória que marcou a divisão de águas do basquetebol mundial. Foi a primeira vez que a seleção de basquete dos Estados Unidos perdeu jogando em seu país. O Dream Team não perdia havia 34 partidas e era considerado imbatível. Em 1987, o descaso com o lixo hospitalar provocou o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo fora de uma usina atômica. Catadores de sucata encontraram dentro de um velho aparelho de radioterapia uma cápsula misteriosa que continha uma substância brilhante. Tratava-se do Césio-137, que uma vez livre na atmosfera, dá origem a um pó azulado e fosforescente
altamente nocivo e letal aos seres vivos. Atraídos pela beleza do produto, os catadores o manusearam livremente e o exibiram para parentes e vizinhos, incluindo crianças. A cápsula foi achada nas ruínas de onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. A Comissão Nacional de Energia Nuclear só foi acionada 2 semanas depois do início do episódio. Mais de 100 mil pessoas acabaram sendo expostas, 11 morreram e mais de 600 foram contaminadas. Muitos dos sobreviventes enfrentam graves sequelas, como casos de câncer e doenças neuropsicológicas. Na operação de limpeza da região, materiais contaminados ou suspeitos foram selados em milhares de caixas e tambores, sendo lacrados em vários contêineres. Esse material oferece risco ao meio ambiente por 200 anos. A tragédia do Césio começa a despertar indignação. Os goianienses e todos os brasileiros descobrem que aquele acidente poderia ter acontecido em outras cidades. A energia nuclear mostra uma realidade cruel e deixa claro que o uso desse recurso exige, além da tecnologia, muita responsabilidade. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam o oceano. E uma vitória da natureza. A Lei 7.643, promulgada naquele ano, tornou ilegal a caça às baleias no Brasil, cessando uma matança que vinha desde o século XVII. Por mais de 2 séculos, as baleias contribuíram com a vida para o progresso do país, uma vez que seu óleo era utilizado na iluminação pública e na composição de materiais de construção. Mais de 2 milhões de baleias foram mortas desde o início do século XX. Apesar de a prática ser atualmente condenada no mundo inteiro, as baleias continuam sendo caçadas em países como Japão, Islândia e Noruega. Valeu, Paulinha. Obrigado, Rogério. Voltando aqui para o rugby, nos anos ovalados e a primeira Copa do Mundo na história. Como eu tinha dito anteriormente, os jogos foram na Austrália e na Nova Zelândia. E na Austrália as partidas foram em 2 estádios, o Ballymore em Brisbane e o Concord em Sydney. Na Nova Zelândia, as partidas foram jogadas em Wellington, Auckland, Christchurch, Dunedin, Rotorua, Napier, Hamilton, Invercargill e Palmerston North. Os grupos foram assim divididos. No grupo A, Austrália, Inglaterra, Japão e Estados Unidos. No grupo B, Canadá, Irlanda, Tonga e País de Gales. No grupo C, os anfitriões neozelandeses com Argentina, Fiji e Itália. E finalmente no grupo D, França, Romênia, Escócia e Zimbábue. A Nova Zelândia ficou campeã e começou o Mundial com uma vitória sobre a Itália por 70-6. Naquele tempo, o try valia 4 pontos. No jogo seguinte, vitória sobre as Ilhas Fiji por 74-13. E na partida final da fase de grupos, venceram os Pumas por 46-15. Nas quartas de final, os neozelandeses passaram pelos escoceses por 30-3. A vitória garantiu os All Blacks nas semifinais, quando enfrentaram o País de Gales e venceram por 49-6. Curiosidade que esse jogo foi em um domingo, e um dos maiores jogadores daquela seleção da Nova Zelândia, dos All Blacks, Michael Jones, ele não jogou porque sua religião não permitia. Permissões à parte, a vitória levou a equipe para a grande final. Em um Ellis Park lotado em Auckland, os All Blacks conquistaram o título ao superarem a França de Serge Blanco por 29-9. A fantastic ovation from the nearly 50,000 people here from New Zealand as the All Blacks have blitzed the French by 29-9, and although the French had the last say with that try, I now declare that the 1987 International Rugby Football Board Tournament is, when my good friend Albert Ferraz, the chairman of the International Board, has made the presentations, concluded. Ressaltamos aqui que em 87 o rugby era totalmente amador.
Os atletas jogaram a final do Mundial num sábado, dia 20 de junho, e na segunda-feira já estavam em seus postos de trabalho. David Kirk trabalhava em um escritório comercial em Auckland. E para vocês terem uma ideia, Andy Earl, na segunda-feira, já estava conduzindo seu caminhão pela Ilha Sul. Andy era caminhoneiro. All Blacks, campeões de 87. Estava escrita a primeira parte de uma grande história destes anos ovalados. Próxima edição dos anos ovalados, 1991. Segunda Copa do Mundo, disputada nas Ilhas Britânicas e na França. Até a próxima, pessoal. Aqui nos anos ovalados, que também são cultura de rugby. Daí, portanto, você ouviu o primeiro episódio da série Anos Ovalados, contando a história dos mundiais de rugby desde 1987 a 2011. Logo mais, dentro do Estação Rugby Clube, você vai ouvir o segundo episódio desta série, trazendo, portanto, todas as informações, as curiosidades, as equipes e o campeão mundial de 1991. Não perca o material super especial preparado para você, ouvinte do Estação Rugby Clube, tá certo? Faltando agora 11 minutos para as 2, 27 graus é a temperatura aqui no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com todas as informações do rugby regional, nacional e internacional para você no Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta com o Estação Rugby Clube ao vivo pela Rádio Estação Web. Faltando agora 9 minutos para as 2, temperatura de 27 graus aqui em Porto Alegre. E o programa de hoje quer prestar uma solidariedade a todos os familiares e amigos de Lucas Ricardo Mariuza, que numa tentativa de assalto na madrugada de quarta-feira, último dia 19 de agosto, acabou sendo baleado. Nós estamos aqui prestando toda a nossa solidariedade, mandando pensamentos positivos a todos os parentes e amigos de Lucas Ricardo Mariuza. Em entrevista ao jornal Semanário de Bento Gonçalves, o neurocirurgião Gustavo de Davi relata que a situação do atleta do Farrapos é gravíssima, porém estável. Vamos ouvir. O tiro que ele levou, que ele recebeu, entrou pelo rosto, embaixo do olho, aqui do lado direito, e fez uma linha reta até a parte de trás do cérebro. Né?
Então o trajeto da bala foi bastante extenso e provocou um machucado grande no cérebro. Ele não formou um coágulo específico, não houve uma situação que exigisse uma cirurgia mais efetiva, né? E isso provocou um edema cerebral difuso, o cérebro está todo bastante inchado. Então o que a gente conseguiu foi colocar um dreno dentro do cérebro que permite a drenagem do líquido que a gente tem no cérebro e a medida da pressão intracraniana. E felizmente, desde que isso foi feito, a gente tem conseguido manter essa pressão intracraniana normal. Então, neste momento, é difícil dizer o que isso vai significar a médio prazo. Ele corre risco de vida ainda, esse inchaço no cérebro pode aumentar ainda e essa pressão pode sair do controle. Mas desde ontem, quando ele chegou até agora, a pressão está bem controlada e, enfim, a gente não tem ainda como estimar o risco de vida, que existe ainda. Mas ele está estável, está com uma pressão intracraniana, no caso, normal, e em coma induzido, né? Está sedado, porque isso ajuda a combater esse inchaço do cérebro. Esse inchaço no cérebro, depois de um acidente, depois de um trauma, como foi o caso, ele tem um período de mais ou menos uns 5 dias, assim, que são os dias mais críticos. E nesse período ele vai ficar em coma induzido. Então o que a gente espera nos próximos 5 dias é que não haja piora desse edema e que isso saia do controle. Ele se mantendo nas condições em que está hoje, nos próximos 5 dias, a gente começa a ter alguma esperança, então, de que as coisas possam terminar melhor. Tá aí, portanto, o depoimento do neurocirurgião Gustavo de Davi, em entrevista ao jornal Semanário de Pelota, de Bento Gonçalves, ele que é responsável pelo caso do atleta do Farrapos, Lucas Ricardo Mariusa, que foi baleado na madrugada da última quarta-feira, 19 de agosto, em uma tentativa de assalto em Bento Gonçalves. Bom, resta aos familiares e amigos e também a todos aqui da Rádio Estação Web, todos do Estação Rugby Clube, a todos os amigos de Lucas Ricardo Mariusa, esperar e enviar pensamentos positivos. Vai dar tudo certo, com certeza. Faltando agora 6 minutos para as 2, 6 para as 2, 27 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Você vai mandando sua mensagem pelo nosso Twitter, @rugbyclube, ou pelo facebook.com/Cultura Rugby Clube, usando sempre a hashtag Cultura de Rugby. Ouça também nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, visite o nosso site rugbyclube.com.br e participe conosco aqui ao vivo pelo SMS e WhatsApp 51-8223-4805. Para mensagens SMS, o custo é normal, de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. 51-8223-4805. É o terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, um campeão. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, converse com o Aldo, inclusive um abraço, Aldo. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz.
Sulbeck. E o quiz Sulbeck desta semana pergunta: quem foi o último escocês capitão de um tour dos Lions, a seleção da Grã-Bretanha e da Irlanda? Quem foi o último escocês capitão de um tour dos Lions? Você sabe? Bom, se você sabe, mande sua resposta aqui ao vivo para 51-8223-4805 em forma de SMS ou WhatsApp. Para SMS, não me canso de falar, o custo é normal de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. 51-8223-4805. Mande sua resposta para o quiz Sulbeck de hoje. Quem foi o último escocês capitão de um tour dos Lions? Você sabe? Participe, concorra! Sulbeck é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Bom, e amanhã tem rodada do Super 8. É isso, Virgílio Neto? Olá, amigos ouvintes do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Eu sou o Virgílio Neto e vou trazer para vocês os jogos de amanhã, válidos pela 8ª rodada do Super 8, Campeonato Brasileiro de Rugby da Primeira Divisão, que amanhã entra na primeira jornada do retorno. Então vamos aos jogos? Vamos lá então. Amanhã, 1h30 da tarde, no campo do Balneário Jacareí, o Jacareí recebe o Curitiba. O Jacareí, que é o último colocado, recebe o Curitiba, que é o vice-líder, com 23 pontos, 1 ponto a menos que o São José, líder. A arbitragem é do senhor Murilo Bragotto, lá no campo do Balneário, em Jacareí. No primeiro turno, que foi o jogo da primeira rodada, os curitibanos passearam sobre os Jacarés do Vale, 83-3. No clube de campo da Sociedade Esportiva Palmeiras, em São Paulo, o Bandeirantes Saracens recebe o São José a partir das 2 da tarde, com a arbitragem do senhor Xavier Volga. Bandeirantes contra São José. Bandeirantes, sexto colocado com 13 pontos, enfrenta o São José, líder, com 24 pontos conquistados. No primeiro turno, vitória dos joseenses sobre os bandeirantinos por 17-11. A arbitragem amanhã é do senhor Xavier Volga. E no SPAC, clássico paulistano dessa rodada do Super 8. SPAC contra Pasteur, a partir das 2h30 da tarde, SPAC contra Pasteur, lá no SPAC em Santo Amaro, a arbitragem do senhor Henrique Platais. No primeiro turno, vitória do SPAC na Arena Paulista no Tatuapé por 7-3. SPAC Pasteur, duelo de gigantes do rugby paulista amanhã lá no SPAC. Duelo interessantíssimo amanhã também na Montanha, 3h30 da tarde, Farrapos contra Desterro. É o quarto colocado Farrapos recebendo o Desterro, terceiro colocado na competição. 3h30 da tarde lá na Montanha, arbitragem do senhor Ricardo Santana. Farrapos contra Desterro. Mesmo número de pontos, ambas as equipes têm 18 pontos, porém, Farrapos tem saldo menor que o Desterro, o que coloca os catarinenses na terceira posição e deixa os gaúchos na quarta colocação. São esses os 4 jogos de amanhã, válidos pela 8ª rodada do Super 8, a primeira jornada do retorno do Campeonato Brasileiro de Rugby da Primeira Divisão. A classificação depois de 7 rodadas é a seguinte: o São José lidera com 24 pontos, Curitiba em segundo com 23, Desterro em terceiro com 18. Também com 18, porém com saldo menor que o Desterro, o Farrapos está na 4ª posição. Bem na cola está o SPAC em quinto com 17 pontos, Bandeirantes Saracens em sexto com 13, Pasteur em sétimo com 12 e, por fim, o Jacareí na 8ª posição com 6 pontos conquistados. É a classificação do momento do Super 8 Campeonato Brasileiro de Rugby da Primeira Divisão. Lembrando que Bandeirantes Saracens e SPAC têm um jogo a menos em função das chuvas que aconteceram em São Paulo. O jogo entre as duas equipes não foi realizado, portanto eles têm um jogo a menos que será realizado no fim de semana do feriado da Independência. Eu fico por aqui com o Super 8. Já já eu volto com Taça Tupi. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Ok, Virgílio Neto, e as informações do Super 8, todas as informações do Super 8 estão disponíveis aqui no Estação Rugby Clube e também para quem acessa as nossas plataformas do Estação Rugby Clube. Está no facebook.com/cultura rugby clube, também no rugbyclube.com.br. Estação Rugby Clube. Do Super 8, nós vamos à segunda divisão, a Taça Tupi, mais uma vez contigo, Virga. É isso aí, Rogério Barbosa e amigos ouvintes do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby aqui pela Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Vamos de Taça Tupi, Campeonato Brasileiro de Rugby da segunda divisão, que amanhã entra na primeira rodada do retorno, com os seguintes jogos, começando pelo grupo C. O Serra viaja até Gravataí enfrentar o San Diego.
San Diego recebe o Serra no Mundo Nativo a partir das 3 da tarde com a arbitragem do senhor Renato Scalércio. San Diego contra Serra. É o líder do grupo C contra o terceiro colocado. San Diego lidera com 13 pontos, o Serra é o segundo com 7 pontos. No primeiro turno, vitória do San Diego lá em Caxias por 20-17. Amanhã às 3 da tarde na Hípica em Porto Alegre, o Charrua recebe o Balneário de Camboriú. A arbitragem do senhor Mariano de Goicoechea. No primeiro turno, em jogo que foi atrasado e foi realizado na semana passada, o Charrua viajou até Santa Catarina e passou pelo Balneário Camboriú por 80, contundentes 80-10. Charrua contra Balneário Camboriú amanhã e San Diego contra Serra. Amanhã são os jogos pelo Grupo C da Taça Tupi 2015. A classificação do Grupo C é a seguinte: o San Diego lidera com 13 pontos conquistados na primeira posição, o Charrua em segundo com 9, o Serra é o terceiro com 7 pontos e o Balneário Camboriú é o último colocado com nenhum ponto conquistado. Se o campeonato terminasse hoje, se a fase de grupos da Taça Tupi terminasse hoje, no Grupo C o San Diego estaria classificado para as semifinais. Vamos de Grupo B. Vamos de Grupo B agora, um grupo muito interessante e bem equilibrado pelo Grupo B. O Guanabara recebe em Cachoeiras de Macacu às 3 da tarde a Politécnica. Jogo às 3 da tarde no campo do Colonial em Cachoeiras de Macacu com a arbitragem do senhor Vinícius Aleixo. 3 da tarde, Guanabara contra Politécnica. No primeiro turno, em São Paulo, a Politécnica passou por contundentes também, 53-0 sobre o Guanabara. E o Niterói recebe no campus da Universidade Federal Fluminense, no Gragoatá, o Belo Horizonte Rugby Clube. 3 da tarde no campus da UF Gragoatá, com a arbitragem do senhor Vitor Hugo Barbosa. No primeiro turno, o Belo Horizonte recebeu o Niterói e foi derrotado por 37-18. 37 para o Niterói, 18 para o Belo Horizonte Rugby Clube. Um grupo equilibradíssimo até o momento, o Grupo B. Em primeiro lugar, o Niterói com 15 pontos conquistados. Em segundo, a Politécnica com 11. Em terceiro, o BH Rugby com 6. E em quarto lugar, o Guanabara com nenhum ponto conquistado. Se a fase de grupos da Taça Tupi terminasse agora, terminasse hoje, os 2 primeiros colocados do Grupo B avançariam às semifinais. Lembrando a todos que avançam às semifinais os primeiros colocados de cada grupo. São 3 grupos, então 3 equipes. Mas mais o segundo melhor colocado. E o Grupo B tem o líder Niterói e tem o segundo lugar, é o segundo melhor colocado, que é a Escola Politécnica. Avançariam às semifinais tanto Niterói quanto a Poli. Niterói com 15 pontos, Politécnica com 11, BH Rugby com 6 e Guanabara com 0 é a classificação do Grupo B da Taça Tupi 2015. Vamos agora então, recapitulando ao Grupo A da Taça Tupi 2015. Vamos então ao Grupo A da Taça Tupi 2015. Lembrando a todos que no Grupo A estão o Londrina, o Maringá, o Wallis e o Rio Branco. E amanhã, lá no Parque do Igapó, em Londrina, o Londrina recebe o Rio Branco. Londrina contra Rio Branco, amanhã, válido pela primeira rodada do retorno do Grupo A da Taça Tupi 2015. Esse jogo entre Rio Branco e Londrina não aconteceu no primeiro turno, portanto é um confronto inédito. Claro que vai ser marcado depois do novo confronto em outra data entre Rio Branco e Londrina, mas esse jogo ainda não foi disputado. A arbitragem do senhor Giancarlo Bistrô, amanhã às 3 da tarde no Parque do Igapó, Londrina contra o Rio Branco. E lá em Maringá, no Parque Alfredo Nifeller, no Buracão em Maringá, o Maringá recebe o Wallis de Louveira às 3 da tarde com a arbitragem do senhor Lucas Toniaso. Apita amanhã, Maringá contra o Wallis. No primeiro turno, vitória do Wallis de Louveira sobre o Maringá por 43-12. A classificação do Grupo A até o momento é a seguinte: o Wallis lidera com 9 pontos, seguido pelo Rio Branco com 5. Maringá também com 5 pontos na terceira posição. E o Londrina na quarta colocação com apenas 1 ponto conquistado. É a classificação do momento do Grupo A. Se a fase de grupos terminasse hoje da Taça Tupi, o Wallis estaria classificado na primeira posição em primeiro lugar. Esta é a classificação até o momento dos 3 grupos da Taça Tupi 2015. Amanhã é a primeira rodada do retorno. E eu sou Virgílio Neto e levei para vocês as informações da Taça Tupi 2015. Rogério Barbosa, é contigo aí. Um grande abraço. Valeu, grande abraço, Virga. E as informações da Taça Tupi que você ouve aqui no Estação Rugby Clube. Oh, Minas Gerais. Tacho Mineiro. Oh, Minas Gerais.
Agora é hora de falarmos do rugby mineiro, direto das Alterosas, ele, Felipe Fraga. Boa tarde, amigos do Estação Rugby Clube, direto das montanhas de Minas. Mais uma vez quem fala com vocês é Felipe Fraga, trazendo um pouquinho do rugby mineiro. A gente está um pouco sem novidade nas últimas semanas. As equipes estão treinando e se preparando e se organizando em torneios e amistosos neste segundo semestre, tirando, claro, o BH Rugby e o Uberlândia, que estão na disputa aí da Taça Tupi, em conjunto também com a equipe de semis do BH Rugby. É justamente sobre isso que eu vim falar. É uma participação rápida, uma intervenção mínima só para comemorar bastante e aplaudir aqui como representante do rugby mineiro as meninas lá do BH Rugby Sevens feminino, que alcançaram a vitória no Super Sevens de Floripa, na etapa de Florianópolis, em Santa Catarina, na última semana. É muito orgulho para a gente aqui do estado ver a evolução que essas meninas estão tendo e alcançando resultados incríveis aí, como essa vitória e a liderança provisória do torneio aí, que a torcida nossa, que ela se estenda até o fim do campeonato, que essa taça venha pela primeira vez para a capital mineira. Força para essa cena, elas estão jogando um bolão, quem está acompanhando aí consegue perceber isso, e tem grandes chances de confirmar esse caminhar novo aí para o rugby mineiro. É um orgulho para a gente aqui, a festa do pão de queijo, que estamos tendo essas meninas representando muito bem a nossa cidade aqui na capital mineira, né, levando o nome de BH Rugby e também todo o estado de Minas Gerais. As meninas do BH Rugby aí fazendo festa, o alvinegro com toques de rosa, né, uniforme sensacional delas, comandando geral aí no rugby brasileiro, que isso continue permanentemente. Bom, pessoal, repetindo, as equipes de Minas estão se organizando em torneios. Segundo semestre vai ter o Campeonato Mineiro de Sevens e também torneios amistosos que as equipes estão preparando. Deixando aqui já um grande abraço a todos, um agradecimento a toda a equipe da Rádio Estação Web, que está já de malas prontas aí, hein, Rogério? Já para o Mundial. Quero ver a galera representando bastante. Eu vou estar aqui ajudando na cobertura diretamente de Minas Gerais e pela TV, pela ESPN, pela Rádio Estação Web, com a cobertura de rádio, ajudando a todos. E, bom, pessoal, então é isso. Um grande abraço a todos. Que o final de semana seja recheado de feijão tropeiro e pão de queijo para vocês. Toda a minha torcida ao BH Rugby nas próximas etapas do Super Sevens, ao BH Uberlândia na Taça Tupi aí, e as equipes mineiras que tenham bons treinos e bom preparo. E claro, deixar aí o Força Luquinhas, o atleta do querido Farrapos Rugby, que está lutando aí para sobreviver. Espero que logo mais o Luquinhas esteja de volta aos gramados e que a violência nas nossas cidades se interrompa de uma vez por todas. Força Farrapos, força Luquinhas. Torcida aqui de Minas é para sua pronta recuperação. Um grande abraço a todos e até a próxima. É isso aí, grande abraço, Felipe Fraga, e as informações do rugby mineiro. Pois é, toda a força aí ao Lucas, que ele tenha a recuperação plena, e toda a força aos familiares e amigos do Lucas, toda a força aos amigos também do Farrapos Rugby Clube, na audiência do programa de hoje. Pois é, estamos de malas prontas, Felipe, e tu embarca junto com a gente nessa Copa do Mundo de Rugby, vem aí. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Partiu Lusitano. Depois do pão de queijo, vamos sentir um aroma e um cheirinho de alecrim com Manuel Cabral e as informações do rugby lusitano e também do rugby da Bahia, Manuel. Boa tarde, pessoal do rugby. O Pátio Lusitano está de novo na Estação Rugby Clube para vos dar conta da situação do rugby português numa altura em que estão paradas as competições para que todos possam gozar as delícias do verão nas praias e no interior de Portugal. Começamos por saudar o Fernando Stronger, no Filipe Fraga, o Filipe Aguiar, o Virgílio Neto e o Rogério Barbosa, com quem partilhamos este espaço privilegiado de cultura de rugby, e enviamos uma saudação muito especial a você, que é a razão da nossa presença e que nos prestigia com a sua audiência e dedicação. A todos, um forte abraço de amizade.
Como disse, o rugby está de férias em Portugal, mas adivinha-se já a próxima época, com destaque para a preparação da seleção nacional principal, que disputará em novembro um torneio quadrangular em Hong Kong, com a seleção local, a seleção do Zimbábue e a seleção da Rússia, em que qualquer dos times defrontará todos os outros e que pode trazer algumas mudanças importantes na tabela do ranking mundial, esperando-se que, pelo menos para as duas representações europeias, seja uma oportunidade de renovação, com os olhos postos já no Mundial de 2019, que se disputará no Japão. A seleção feminina portuguesa de Sevens também vai começar a sua preparação para o torneio final de qualificação olímpica, para o qual se classificou com inteiro mérito e onde terá pela frente times que vão beneficiar de condições de preparação altamente vantajosas, que passam pela inclusão no circuito mundial feminino de Sevens, além de vantagens financeiras que fazem corar de vergonha às jogadoras lusitanas, a quem os subsídios concedidos não são sequer suficientes para cobrir as suas despesas de transporte para os treinos que realizam. Com as competições nacionais apenas marcadas para começar em outubro, o rugby português aguarda com ansiedade a realização de eleições que serão obrigatoriamente marcadas também para outubro e que se espera ponham um fim ao desgraçado consulado do presidente Amado da Silva. Mas Amado da Silva ainda não descartou a possibilidade de se candidatar novamente ao cargo máximo do rugby português e não deixa de nos surpreender ao marcar para novembro, a altura em que poderá já estar no cargo o outro presidente, um denominado Congresso do Rugby Português, durante muito tempo reclamado por diversos setores da modalidade lusitana. Infelizmente, com a realização de eleições em outubro e sabendo-se que os candidatos a essas eleições devem apresentar um plano de ação dos diversos setores de atividade para os próximos 4 anos, o referido Congresso fica com o seu conteúdo esvaziado, embora pomposamente se diga que vai estudar, decidir e votar o que será melhor fazer em Portugal na próxima década. Ou seja, o atual presidente da Federação Portuguesa de Rugby termina o seu mandato com uma manifesta demonstração de desprezo pelos amantes da modalidade, o que, se não fosse triste, seria motivo de riso. Aqueles que acompanham com regularidade a estação Rugby Clube e o Pátio Lusitano sabem que vivo aqui no Brasil, na Bahia, e que estou cada vez mais envolvido com o rugby baiano e na reestruturação do seu enquadramento estatutário e regulamentar e do seu quadro competitivo, pelo que no futuro passarei a dividir este espaço de intervenção entre o que se passa em Portugal e as últimas novidades do que se passa aqui na Bahia. Fica desde já o convite para que visitem o novo site da Federação de Rugby da Bahia em www.bahiarugby.com.br, onde podem saber o que se está a passar naquele estado com a bola oval. Por hoje é tudo, e esperando continuar a contribuir para que se divirtam com o rugby, despeço-me de todos até à próxima semana, com uma especial saudação aos que nos escutam, prometendo voltar a este espaço de cultura de rugby com uma bela moqueca de bacalhau. Mas a moqueca de bacalhau é muito bom, hein? Grande abraço, Manuel Cabral, com as informações do rugby português e também do rugby da Bahia, por que não? 2 horas mais 16 minutos, 2h16, 27 graus é a temperatura, é o Estação Rugby Clube ao vivo na Rádio Estação Web, que agora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o segundo episódio de Anos Ovalados, a série, que agora vai contar sobre o segundo Mundial de Rugby da história, ocorrido em 1991. Hoje, no início do programa, ouvimos 1987, a primeira Copa do Mundo de Rugby. Logo depois do intervalo, você fica com a Copa do Mundo de Rugby de 1991, na série Anos Ovalados, episódio 2. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Rádio Estação Web.
A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. A cada 4 anos acontece o terceiro maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo de Rugby. Atletas do mundo inteiro reúnem-se para participar do grande show que mistura nações, cores, bandeiras e religiões. É o momento em que o esporte, através do rugby, mostra a sua força acima das diferenças e das guerras. Competição? Claro que tem, e muita. Mas também há emoção, superação de limites e muita solidariedade. E é nesse clima que vamos ao segundo episódio da série Anos Ovalados, trazendo a história dos Mundiais de Rugby de 1987 a 2011. No segundo episódio, vamos falar da Copa do Mundo de Rugby de 1991. Virgílio Neto. Anos Ovalados. Olá, amigos ouvintes da Rádio de Todas as Estações, a Rádio Estação Web. Estamos de volta com os Anos Ovalados, uma série que trata da história de todos os mundiais de rugby disputados até aqui, desde 87 a 2011. E esta edição agora vai tratar sobre a Copa do Mundo de 1991, realizada nas Ilhas Britânicas e na França. A segunda Copa do Mundo de rugby da história, que aconteceu entre os dias 3 de outubro e 2 de novembro de 91. Foram 16 seleções escolhidas da seguinte maneira: os 8 países que estiveram nas quartas de final de 87 se classificaram para a Copa de 91. As 8 vagas restantes seriam disputadas entre outros 25 países. A Copa de 91 só teve uma mudança em relação aos países que jogaram o Mundial de 87. Tonga não se classificou e, em seu lugar, apareceu uma outra seleção do Pacífico, Samoa Ocidental. A África do Sul foi impedida de jogar porque ainda vivia sob o regime do Apartheid. Entretanto, agora vamos com Rogério Barbosa e Paula Cardoso,
que vamos mostrar, vamos contextualizar o que acontecia em 1991 no Brasil e no mundo. Em 1991, o conglomerado de 15 países que formavam a União Soviética chegava ao seu fim. A potência comunista que dividia o mundo em áreas de influência com os Estados Unidos acabou quando Mikhail Gorbachev renunciou ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista e reconheceu o fim do bloco. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram, ele lamentou o processo de decisão, mas ele disse que não se arrepende por um só momento de ter iniciado as reformas democráticas que acabaram assim, com o fim do comunismo e da União Soviética. A segunda Revolução Russa chega hoje ao seu apogeu. É o último dia de 1917. Ao assumir o comando da União Soviética em 1985, Gorbachev enfatizou duas palavras com as quais sinalizava que viria um período de mais liberdade e de reestruturação político-econômica: glasnost e perestroika, em português, transparência e reconstrução. Celebrado em todo o mundo, Gorbachev enfrentava forte pressão interna. Para aliviar a pressão e evitar uma possível guerra civil, concedeu autonomia às repúblicas. Com isso, o parlamento votou pelo fim da União Soviética, elegendo Boris Yeltsin o primeiro presidente da história da Rússia. O criador das reformas que mudaram a União Soviética acaba atropelado por elas. O oitavo e último presidente do Império Comunista entra para a história como o homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria e mudou a face do mundo. Todo o poder que antes estava nas mãos de Gorbachev está agora com o presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Ele é o herdeiro do que representou a União Soviética para o mundo e também o novo dono do arsenal nuclear do país. Também nesse ano, uma notícia movimentava o basquete norte-americano. Irving Johnson Jr., o Magic Johnson, um dos maiores atletas da história da NBA, anunciou sua despedida das quadras aos 32 anos em razão de ter contraído o vírus HIV. Mais de 20 anos depois, ele é um símbolo da luta contra a doença. Atualmente, toma 15 comprimidos ao dia e se mantém em boa forma, com alimentação adequada e muito treinamento físico. Na Fórmula 1, 1991 foi o ano do tricampeonato mundial de Ayrton Senna, conquistado ao cruzar a linha de chegada em segundo lugar no autódromo japonês de Suzuka com uma corrida de antecipação. Senna já havia ficado com o título em 1988 e 1990. Com o tricampeonato, ele deu ao Brasil seu oitavo e último título da modalidade. Os anteriores haviam sido conquistados por Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Vem pra vitória Senna, Ayrton Senna, aí vem ele faz o sinal, eu sabia! Senna deixa Berger passar! Brasil! Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta, deixa o amigo Berger passar, é dia de festa para todo mundo. Berger conquista sua primeira vitória. Senna mostra como é feito um grande ídolo e um grande esportista. A festa é dele, ele quer Berger na festa. A festa é da McLaren, a festa é de Rondelli, a festa é sua aí no Brasil. Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1. Na música, a banda norte-americana Nirvana lançava seu disco Nevermind. A variada e inovadora sonoridade das canções fez Nevermind romper paradigmas, estourar nas paradas e tornar-se um grande sucesso,
vendendo até hoje mais de 30 milhões de cópias. Considerado por críticos como o segundo melhor álbum da história, atrás apenas de Revolver, dos Beatles, a capa mostra um bebê embaixo d'água nadando atrás de uma nota de $1 presa a um anzol. Kurt Cobain, líder da banda, não viveu muito para aproveitar tanto sucesso, suicidando-se aos 27 anos em 1994. Valeu, Paulinha. Valeu, Rogério. Voltando aqui pro rugby e os anos ovalados. 1991, segunda Copa do Mundo da história. Os jogos aconteciam na Inglaterra, na França, na República da Irlanda, na Escócia, na Irlanda do Norte e no País de Gales. Muito se fala em grandes eventos que são sediados em diferentes países. Muitos acham que isso é um fenômeno recente. Lê do engano. O rugby já fazia isso desde 87, quando a primeira Copa foi disputada na Austrália e na Nova Zelândia. No grupo A, Nova Zelândia, Inglaterra, Itália e Estados Unidos da América. No grupo B, Escócia, Irlanda, Japão e Zimbábue. No grupo C, Austrália, País de Gales, Argentina e Samoa Ocidental. Na época ainda se chamava Samoa Ocidental, hoje é só Samoa. E finalmente no grupo D, França, Ilhas Fiji, Canadá e Romênia. A Austrália ficou campeã. Começou o Mundial com uma vitória sobre a Argentina por 32-19. No jogo seguinte, vitória por apenas 9-3 sobre Samoa Ocidental. Mais tarde, os australianos superaram o País de Gales por 38-3 e se classificaram para a próxima fase. Na próxima fase, nas quartas de final, a Austrália passou apertadíssima pela Irlanda, 19-18, em partida disputada no Lansdowne Road em Dublin, capital da Irlanda. Nas semifinais, um grande duelo contra os All Blacks e vitória por 16-6. O triunfo conduziu os Wallabies para a grande final. Em um estádio de Twickenham lotado, vitória sobre os donos da casa, os ingleses, por 12-6. Now John Webb, is he aware how close we are to the end? Chucks it infield, but Halliday isolated. Gets past one. Gets past two. England must win the ball though. And that's it! The final whistle blows. Australia said from day one they weren't coming here to run second, and they've taken the trophy. Ressaltamos aqui que o rugby 91 ainda era amador. Era comum ver atletas que migravam para o Rugby League, que sempre foi profissional. No entanto, já começavam os primeiros contratos publicitários, e é neste contexto que surge uma frase de David Campese, australiano daquela seleção. Abre aspas. Eu sempre fui um atleta amador, mas o primeiro amador a ganhar $1 milhão jogando rugby. Fecha aspas. Foi o primeiro mundial com notícias em jornais brasileiros. A Folha de São Paulo, em sua edição de 6 de outubro de 91, trazia reportagem específica sobre a Copa em seu caderno de esportes. Vocês poderão conferir isso logo mais na nossa página no Facebook, facebook.com/Cultura Rugby Clube. Austrália, campeã de 1991. Estava escrita a segunda parte de uma grande história destes anos ovalados. Próxima edição dos anos ovalados, 1995. Terceira Copa do Mundo, disputada em uma África do Sul livre, democrática e com Nelson Mandela presidente. Pessoal, até a próxima aqui nos anos ovalados, que também são cultura de rugby. Ouvimos, portanto, o segundo episódio da série Anos Ovalados, trazendo a história dos mundiais de rugby desde 1987 a 2011. Ouvimos, portanto, com o Virgílio Neto, com a participação desse amigo de vocês e também da Paula Cardoso, os fatos, as curiosidades e tudo que envolveu o Mundial de 1991.
Na semana que vem, ouviremos mais 2 episódios dentro do Estação Rugby Clube. Vamos falar dos mundiais de 1995 e 1999. Para quem perdeu, pegou na metade os especiais de hoje, eles estarão disponíveis logo mais no soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Inclusive ali você encontra matérias, entrevistas, tudo que já rolou no Estação Rugby Clube desde 2013 até aqui. E estarão sendo incluídos logo mais os anos ovalados, os 2 episódios que rodamos hoje aqui, 1987 e 1991. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Tem um material muito legal, vale a pena você conferir, hein? Estação Rugby Clube. Quiz Subeck. E vamos divulgar aqui o resultado do Quiz Subeck de hoje, que perguntava: quem foi o último escocês capitão de um tour dos Lions, a seleção da Grã-Bretanha e da Irlanda? Quem foi o último escocês capitão de um tour dos Lions? A resposta correta é Gavin Hastings, em 1993. Gavin Hastings, em 1993. No Estação Rugby Clube da sexta-feira, estão enviando várias respostas aqui, o pessoal está participando aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência, pelo 5182-234805. Na próxima sexta, estaremos divulgando o vencedor do Quiz Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. É hora de terminarmos o Estação Rugby Clube edição 94 de hoje, sem antes mandar um grande abraço a todo o pessoal que está curtindo a nossa programação, a Silvia Arajari e ao Marcos Roberto em Pelotas, nos ouvindo pela Rádio Melodia FM 106,1, o Éder Santos em Dois Irmãos pela Rádio Encosta da Serra FM 105.9 de Dois Irmãos, e a todo o pessoal que está curtindo a gente no Brasil, Givaldo Moreno em Caieiras, São Paulo, o Alberto Casas em Belém do Pará, a todo o pessoal de Recife, Pernambuco, Rafael Sanguinetti, todo o pessoal aí que manda e-mail, está sempre falando com a gente, o João Gabriel e o Michel Lima de Curitiba, no Paraná, a Fábio do Serra Rugby Clube, o Franco Garibaldi em Caxias do Sul, Altair Rotter de Guaíba, Andréia Baroni em Copenhague, na Dinamarca, grande abraço, audiência internacional, que legal, hein? Adriane Brasil Ferrari em Boston, nos Estados Unidos, também curtindo a nossa programação. A todo o pessoal de Guaíba, aqui toda a Costa Doce, Barra do Ribeiro e Camaquã, também ouvindo o Estação Rugby Clube de hoje. E você vai participando, vai acessando o nosso site, conheça o nosso trabalho, conheça a história do Estação Rugby Clube aqui na Rádio Estação Web. facebook.com/Cultura Rugby Clube, sempre usando a hashtag Cultura de Rugby. Visite o nosso site rugbyclube.com.br e acesse soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Tudo você encontra do Estação Rugby Clube desde 2013 até aqui na programação da Rádio Estação Web. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e na próxima sexta-feira estamos de volta. Estação Rugby Clube. Sem antes falarmos que, em nome do Alma Rugby, vamos às frases do rugby que são para a eternidade. E esta é de Joaquim Mina, o Nona, antigo manager da seleção brasileira. Virgílio Neto. O manager é o profeta da desgraça. Pois é, e é com essa frase que a gente termina aqui a edição de número 94 do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web. Nova edição na próxima sexta-feira, a partir da 1h da tarde, logo depois do informativo Nada Além de 2 Minutos. Queremos dedicar esse programa de hoje em homenagem ao Lucas Ricardo Mariusa, a todos os familiares e amigos do Lucas Ricardo Mariusa, que infelizmente numa tentativa de assalto na última quarta-feira acabou sendo baleado em Bento Gonçalves. Desejamos pronta recuperação e resta a nós esperar e enviar pensamentos positivos. Vai dar tudo certo, com certeza. Nova edição, então, portanto, do Estação Rugby Clube na próxima sexta-feira, a partir da 1h da tarde, aqui em radioestaçãoweb.com.br. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Grande abraço, tchau! Rádio Estação Web. A cada
cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Seminar. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Domingo no Marinha, eu curto, eu cuido. Restingue e Assunção, eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta, eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.